Você já parou para pensar por que alguns milagres de Jesus são tão famosos, enquanto outros parecem escondidos nas páginas da Bíblia? A multiplicação dos pães, a transformação da água em vinho, a cura de cegos e leprosos. Todos esses milagres são conhecidos mundialmente. Mas existe um milagre que pouquíssimas pessoas conhecem os detalhes profundos, e quando você descobrir o que realmente aconteceu naquele dia à beira do mar da Galileia, sua forma de ver as finanças e a provisão divina nunca mais será a mesma. Estamos falando do milagre da moeda na boca do peixe. Sim, aquele episódio em que Pedro pescou um peixe e encontrou exatamente o dinheiro necessário para pagar o imposto do templo. Parece simples, não é? Mas a verdade é que esse milagre esconde segredos financeiros e espirituais tão poderosos que podem transformar completamente sua vida. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além de uma simples história de pesca. O contexto que muda tudo. Para entender a magnitude desse milagre, precisamos voltar no tempo e entender exatamente o que estava acontecendo. Jesus e seus discípulos haviam acabado de chegar em Cafarnaum, uma cidade importante na região da Galileia. Não era uma visita qualquer. Jesus tinha acabado de realizar a transfiguração no monte, onde Moisés e Elias apareceram diante de Pedro, Tiago e João. A energia espiritual estava no auge. Mas então algo acontece. Os cobradores do imposto do templo se aproximam de Pedro e fazem uma pergunta aparentemente inocente: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Essa não era uma pergunta casual. Era uma provocação, um teste, uma armadilha cuidadosamente preparada. O imposto do templo era obrigatório para todos os judeus maiores de 20 anos. Eram 2 dracmas, o equivalente a 2 dias de trabalho de um operário comum. Pode não parecer muito, mas para um grupo de pescadores e trabalhadores que haviam deixado tudo para seguir Jesus, esse valor representava uma quantia considerável. Pedro, sendo Pedro, impulsivo e protetor do mestre, responde imediatamente: sim, ele paga. Mas ao entrar em casa, antes mesmo que Pedro pudesse contar o que havia acontecido, Jesus se antecipa. E aqui começa o verdadeiro mistério. A pergunta que revelou um princípio eterno. Jesus faz uma pergunta aparentemente simples a Pedro: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra tributos ou impostos, dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro responde o óbvio: dos estranhos. E então Jesus declara algo revolucionário: logo, os filhos estão isentos. Pare um momento e absorva o peso dessa afirmação. Jesus está dizendo que, como filho de Deus, ele não deveria pagar imposto para a casa de seu próprio pai. O templo era chamado de casa de Deus. Se Jesus é o filho de Deus, logicamente ele estaria isento dessa taxa. É como se o príncipe do reino não precisasse pagar pedágio nas estradas do próprio pai. Mas aqui vem a parte impressionante. Jesus não usa essa lógica perfeita para se isentar do pagamento. Ele não entra em debate teológico. Ele não questiona a autoridade dos cobradores. Em vez disso, ele diz algo que mudaria para sempre a forma como entendemos provisão divina. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-lho por mim e por ti. O milagre dentro do milagre. Agora vamos destrinchar o que realmente aconteceu aqui, porque cada detalhe é importante. Primeiro, Jesus não multiplica dinheiro do nada. Ele não faz aparecer moedas no ar. Ele não pede doações. Ele ordena Pedro a trabalhar, a pescar. A provisão viria através do trabalho, mas de uma forma sobrenatural. Segundo, Jesus especifica que Pedro deve pegar o primeiro peixe. Não o segundo, não o terceiro. O primeiro. Isso significa que Deus já havia preparado aquele peixe específico, com aquela moeda específica, naquele momento específico. A precisão divina é assustadora. Terceiro, a moeda seria um estáter, equivalente a 4 dracmas. Exatamente o suficiente para pagar o imposto de 2 pessoas, Jesus e Pedro. Não sobrava nada, não faltava nada. Era a provisão exata. Quarto, o peixe tinha a moeda na boca. Alguns estudiosos acreditam que o peixe era da espécie Saroderodon galileus, conhecido por carregar seus ovos na boca. Esses peixes ocasionalmente pegam objetos brilhantes.
Mas a probabilidade de um peixe específico ter exatamente a moeda certa, no momento certo, no lugar certo, é astronomicamente impossível sem intervenção divina. Quinto, Jesus diz: por mim e por ti. Ele incluiu Pedro na provisão. Isso é importante. Jesus não estava apenas resolvendo o próprio problema, mas também cuidando do discípulo que o seguia. Os princípios financeiros ocultos. Agora vamos ao que realmente importa. Esse milagre não foi registrado apenas como uma história interessante. Ele contém princípios financeiros e espirituais que, se aplicados, podem transformar sua vida econômica. Princípio 1. A provisão está onde você trabalha. Jesus não disse a Pedro para orar e esperar o dinheiro cair do céu. Ele disse: vai ao mar. Deus espera que façamos nossa parte. A bênção está no movimento, na ação. Quantas pessoas estão esperando um milagre financeiro sentadas no sofá? O milagre de Pedro aconteceu quando ele lançou o anzol. Princípio 2. Deus conhece suas necessidades antes de você. Jesus não foi surpreendido pelos cobradores de impostos. Ele sabia que aquilo ia acontecer. Ele já tinha a solução preparada antes do problema aparecer. O peixe com a moeda já estava no mar, esperando Pedro. Isso significa que Deus já providenciou a solução para seus problemas financeiros antes mesmo deles surgirem. Você só precisa descobrir onde ele colocou. Princípio 3. A provisão vem de lugares inesperados. Quem iria imaginar que a solução para uma dívida estaria na boca de um peixe? Deus não está limitado aos métodos convencionais. Sua próxima bênção financeira pode vir de onde você menos espera. Um telefonema inesperado, uma oportunidade que surge do nada, um encontro casual. Mantenha seus olhos abertos. Princípio 4. Primeiro obedeça, depois entenda. Pedro poderia ter questionado: mestre, como assim pegar um peixe? Não seria mais fácil fazer uma vaquinha entre os discípulos? Ou pedir emprestado a alguém? Mas Pedro simplesmente obedeceu. A bênção está na obediência, não na compreensão completa do plano. Princípio 5. Deus dá o suficiente, não o excesso. A moeda era exatamente 4 dracmas. Não 5, não 10. O suficiente. Deus não promete luxo, promete provisão. Isso nos ensina contentamento e dependência contínua dele. Se Deus desse um baú de moedas a Pedro, talvez ele nunca mais buscasse a Deus para a próxima necessidade. O que Jesus não queria que você soubesse? Aqui chegamos à parte mais polêmica e intrigante desse milagre. O título diz: o milagre financeiro que Jesus não queria revelar. Mas por quê? Por que Jesus não fez esse milagre publicamente? Por que não chamou multidões e disse: vejam como Deus provê de formas miraculosas? A resposta vai chocar você. Jesus sabia que se esse milagre se tornasse público, as pessoas começariam a segui-lo pelas razões erradas. Elas não o seguiriam pela mensagem do reino, pela salvação, pela transformação espiritual. Elas o seguiriam pelo dinheiro. Elas o veriam como uma solução mágica para problemas financeiros. E não é exatamente isso que acontece hoje. Quantos pregadores usam a promessa de prosperidade financeira para atrair multidões? Quantas pessoas buscam a Deus apenas quando estão com problemas de dinheiro? Jesus estava protegendo o evangelho da corrupção financeira. Ele sabia que o coração humano é enganoso, e que dinheiro é um dos ídolos mais poderosos da humanidade. Por isso, esse milagre foi discreto, feito apenas para ensinar Pedro e, através dele, todos nós que leríamos essa história séculos depois. Mas há outro segredo ainda mais profundo aqui. O código oculto da submissão. Quando Jesus diz: para que não os escandalizemos, ele está revelando um princípio de submissão às autoridades que poucos entendem. Jesus tinha todo o direito de não pagar aquele imposto. Ele era o Filho de Deus, o dono do templo, o Rei dos Reis. Mas ele escolheu pagar. Por quê? Porque ele estava ensinando que o reino de Deus não avança através da rebelião contra sistemas humanos, mas através da submissão estratégica. Jesus não estava endossando o sistema de impostos. Ele estava dizendo: não vamos deixar que uma disputa sobre dinheiro atrapalhe a mensagem principal. Isso é profundo. Quantas vezes cristãos perdem sua credibilidade porque entram em batalhas mesquinhas sobre questões financeiras ou políticas? Jesus estava mostrando que há batalhas que não valem a pena. Pague o imposto. Seja obediente às leis. Não dê motivo para que o evangelho seja blasfemado por causa de dinheiro.
Mas ao mesmo tempo, ele fez isso de forma sobrenatural, mostrando que não estava dependente do sistema. Ele pagou, mas não do próprio bolso. Ele pegou do mar, que pertence a Deus. Foi uma forma de dizer: estou pagando, mas vocês precisam saber que esse dinheiro não vem de vocês. Vem do Criador. A profecia financeira escondida agora prepare-se para ter sua mente explodida. Existe uma camada profética nesse milagre que pouquíssimos enxergam. O peixe, na simbologia bíblica, representa várias coisas. No Antigo Testamento, Jonas foi engolido por um grande peixe e ficou 3 dias em seu ventre, prenunciando a morte e ressurreição de Jesus. No Novo Testamento, Jesus chama seus discípulos para serem pescadores de homens. O mar, por sua vez, representa as nações, os gentios, o mundo não judeu. Quando Jesus manda Pedro buscar provisão no mar, ele está profeticamente declarando que a provisão para a igreja viria das nações. E foi exatamente isso que aconteceu. O cristianismo se espalhou pelos gentios, e foram eles que sustentaram financeiramente a expansão do evangelho. A moeda na boca do peixe representa a riqueza das nações sendo trazida para o reino de Deus. É uma profecia do que Paulo escreveria anos depois: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas há mais. O número 4 dracmas, na Bíblia representa a terra, o mundo, os 4 cantos da terra. Jesus estava dizendo profeticamente que a provisão para seu ministério viria de toda a terra, não apenas de Israel. Lições práticas para sua vida hoje. Vamos trazer isso para o século 21. Como esse milagre de 2000 anos atrás pode afetar sua conta bancária hoje? Lição 1. Pare de esperar milagres sem agir. Pedro teve que ir ao mar. Teve que lançar o anzol. Teve que abrir a boca do peixe. Deus não vai depositar dinheiro na sua conta enquanto você assiste TV. Qual é o seu mar? Qual é o lugar onde Deus mandou você trabalhar? Vá lá, lance seu anzol. Faça sua parte. Lição 2. Não limite Deus aos seus métodos. Você está esperando um aumento no salário? E se Deus quer te enviar uma herança inesperada? Você está esperando um novo emprego? E se Deus quer te fazer empreendedor? Não coloque Deus numa caixa. A solução pode vir de onde você menos espera. Lição 3. Priorize o reino, não o dinheiro. Jesus pagou o imposto do templo, mas não fez disso um espetáculo. Ele manteve o foco no reino. Quantas pessoas hoje estão tão obcecadas com dinheiro que perderam o foco no que realmente importa? Busque primeiro o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Lição 4. Seja sábio com autoridades. Jesus poderia ter enfrentado os cobradores. Mas ele escolheu pagar. Não entre em batalhas desnecessárias. Pague seus impostos. Seja honesto. Não dê motivo para que seu testemunho seja manchado por questões financeiras. Lição 5. Confie na precisão divina. Deus sabia exatamente qual peixe tinha a moeda. Ele conhece exatamente onde está sua próxima bênção. Confie no timing dele. Confie na precisão dele. Não se desespere. O poder da obediência imediata. Existe algo que não podemos ignorar nessa história. Pedro obedeceu imediatamente. Ele não discutiu, não questionou, não disse: mestre, eu sou pescador profissional, e nunca vi dinheiro na boca de peixe. Ele simplesmente foi. Quantas bênçãos financeiras você perdeu por questionar as instruções de Deus? Quantas oportunidades passaram porque você achou estranho, improvável, ou diferente do que você esperava? A obediência imediata é a chave que destrava milagres. Pedro pescou um milagre porque pescou quando foi mandado, não quando achou conveniente. A generosidade divina escondida. Há um detalhe que poucos percebem. Jesus incluiu Pedro no pagamento. Ele disse: por mim e por ti. Jesus não era obrigado a pagar o imposto de Pedro. Mas ele o fez. Isso revela o coração generoso de Deus. Ele não apenas supre suas necessidades. Ele vai além. Ele inclui você em suas provisões. Quando você está andando com Jesus, ele cuida de você também. Quantos testemunhos existem de pessoas que, ao abençoarem outros, acabam sendo abençoadas também? É o princípio do dar e receber. Jesus estava demonstrando que quando você se preocupa com os outros, Jesus poderia ter resolvido apenas o próprio problema. Deus se preocupa com você.
Os milagres que acontecem na rotina. Uma das lições mais poderosas desse milagre é que ele aconteceu na rotina de trabalho de Pedro. Ele era pescador. Jesus não pediu que ele fizesse algo extraordinário, místico ou sobrenatural. Pediu que ele fizesse o que já sabia fazer: pescar. Seus milagres financeiros provavelmente virão através do seu trabalho normal, da sua rotina, das suas habilidades. Deus raramente nos pede para fazer coisas completamente fora da nossa capacidade. Ele pede que façamos o que sabemos fazer, mas com fé de que Ele fará o extraordinário no ordinário. Você é um vendedor? Seus milagres virão nas vendas. Você é um profissional liberal? Seus milagres virão nos seus projetos. Você é empresário? Seus milagres virão nos seus negócios. Não despreze o comum. Deus opera no comum de formas incomuns. Conclusão: o que você vai fazer agora? Chegamos ao fim dessa jornada pelo milagre da moeda no peixe, mas sua jornada pessoal está apenas começando. Você descobriu que esse não era um milagre comum. Era uma aula de economia divina, um manual de provisão sobrenatural, uma profecia sobre como Deus sustentaria seu povo através dos séculos. A verdade é que Jesus não queria que esse milagre se tornasse um espetáculo porque ele sabia que as pessoas buscariam o milagre em vez de buscar o Criador dos milagres. Ele queria que entendêssemos os princípios por trás do milagre, não apenas o milagre em si. Agora você conhece esses princípios. Você sabe que precisa agir, não apenas esperar. Você sabe que Deus já preparou sua provisão. Você sabe que ela pode vir de lugares inesperados. Você sabe que a obediência imediata destrava bênçãos. Você sabe que precisa confiar na precisão divina. A pergunta agora é: qual é o seu mar? Onde Deus está mandando você pescar? Que anzol você precisa lançar hoje? Talvez seja aquele projeto que você está adiando. Talvez seja aquela conversa difícil que você precisa ter. Talvez seja aquela oportunidade que parece improvável. Talvez seja simplesmente continuar fiel no seu trabalho, confiando que Deus colocará moedas nos peixes da sua rotina. O milagre financeiro que Jesus revelou naquele dia não foi apenas para Pedro. Foi para você também. Mas você precisa ir ao mar. Você precisa lançar o anzol. Você precisa abrir a boca do primeiro peixe que pegar. E quando você fizer isso, quando você agir em fé e obediência, prepare-se. Porque o Deus que colocou uma moeda na boca de um peixe há 2000 anos é o mesmo Deus hoje. Ele não mudou. Seus princípios não mudaram. E ele ainda opera milagres para aqueles que confiam nele. A verdade sobre a moeda no peixe é simples e ao mesmo tempo profunda. Deus provê. Sempre proveu. Sempre proverá. Mas ele espera que façamos nossa parte. Ele espera obediência. Ele espera fé. Ele espera ação. Então vá. Lance seu anzol. Seu milagre financeiro está esperando.